Eu convido a todas e todos a retomarem os seus assentos. E nós temos uma pauta que ainda é extensa, mas nós vamos priorizar, então, a apresentação pelo nosso diretor de jornalismo, Lorival Macedo, nos apresentar, então, também a instalação, né, do comitê editorial, e foram feitas questões relacionadas a coberturas, que nós gostaríamos de saber como é que elas estão pensadas. Ô, Rita, enfim. Só para que eu, quando me referi ao futebol, falei Série C, Série A3. Mas está sem som aí. Agora melhorou, né? Melhorou? Melhorou? Pode falar. Não, quando eu me referi lá ao Série C, não é Série C, é Série A3, o Campeonato Paulista. Do Regional Paulista, é isso, Paulista, né? Então, para corrigir. Então, que se corrija na ata, que nós estávamos utilizando os jogos que estão no plano, né? Então, bom, eu queria pedir a todas e todos que estão ainda no coffee break. Nós vamos começar, então, a apresentação aqui pelo nosso diretor de jornalismo, Lorival Macedo. Eu queria, primeiro, né, saudá-lo, né, que é um diretor de jornalismo, nosso ex-conselheiro. Aliás, o Conselho tem um sonho de um dia fazer um conselhão, juntar todo mundo que foi conselheiro da EBC para a gente discutir o projeto. Então, já contamos com a sua presença para quando a gente conseguir concretizar esse encontro aí histórico. Mas também queria cumprimentá-lo por ser o diretor de jornalismo que vem a partir de uma indicação dos trabalhadores. Então, vem com essa legitimidade e agora cumprimentá-lo, então, e ir ao debate do jornalismo, que é uma preocupação grande do Conselho neste momento. O microfone para ele, por favor. Obrigado. Bem, boa tarde. Estou voltando aqui já numa outra condição, né? Eu fui o primeiro funcionário da casa, empregado da EBC, a fazer parte do Conselho Curador, né? Hoje está a Kemi Tahara, com muito prazer que eu volto aqui. E também acho que é um avanço que nós estamos conseguindo, essa participação maior de empregados da casa nas decisões da empresa, né? E de contar com essa colaboração dos empregados para implantarmos uma comunicação verdadeiramente pública, né? Que estamos avançando. Começamos, era um embrião, e aos poucos nós vamos avançando. Isso é muito bom, né? E como na nossa programação aqui, nós estamos debruçados aqui na cobertura das Olimpíadas, então a gente está nessa correria ainda de definir equipe, tamanho de equipe, mas nós recriamos, né, no mês passado o Comitê Editorial de Jornalismo, e nessa primeira reunião discutimos exatamente essa cobertura das Olimpíadas. E como consequência desse comitê, da implantação do comitê, e já esse primeiro debate, nós criamos um grupo de trabalho com representantes dos funcionários de todas as áreas, da TV, do rádio, da agência, do portal, exatamente para a produção de pautas. Essa, então, é a participação dos empregados que trazem das comunidades, da sociedade, né, os problemas lá, eles levantam os problemas e trazem, e eles fazem parte, então, desse comitê de pauta, para a elaboração dessas pautas, né, fazem parte desse grupo de trabalho para a produção de pautas. Isso é muito importante, e eu acho que essa participação vai arejar mais a nossa cobertura, as nossas matérias, arejar as pautas do jornalismo da empresa, dos vários veículos da empresa, seja da TV,
da agência, do portal e também das emissoras de rádio. Agora, com relação à cobertura das Olimpíadas, nós ainda estamos trabalhando ainda no que tamanho vai ser a equipe, que depende da cobertura, mas nós vamos procurar fazer uma cobertura que, diferente das outras emissoras, das grandes emissoras de TV, que nós vamos focar no esporte como promoção da dignidade humana, usar o esporte para trazer para as pessoas informações sobre e alavancar o interesse não só pelo esporte, mas pela educação, pela discussão dos problemas que nós temos, né, em todos os níveis. E nós vamos mostrar lá no Rio de Janeiro, vai uma equipe aqui de Brasília para reforçar a equipe lá do Rio de Janeiro. Como nós vamos fazer uma cobertura, não dos jogos na televisão, por exemplo, quem tem o direito é a TV Globo, que vai nos ceder 6 minutos diário lá dos jogos em si. E com esses 6 minutos, a TV poderá usar 2 minutos, com espaço de 3 horas cada um, mas como é que vai ser o nosso trabalho? Vai ser no entorno. Então, nós vamos cobrir como é que está a mobilidade no Rio de Janeiro, como é que está o atendimento à saúde, como é que está a infraestrutura no Rio de Janeiro, ver delegações estrangeiras, né? Isso vai ter muito, por exemplo, mais de 100 países, né? Cerca de mais de 160 países representados. Então, teremos aqui delegações do mundo todo, né? Então, tem país, por exemplo, que manda aí mais de 10 mil pessoas, né? Então, vamos ter muita coisa para cobrir, vamos ter muito assunto. E nós estamos mostrando, já fazendo matéria, já pegando atletas, familiares, como é que começou. Então, nós já estamos fazendo isso, montando isso, para chegar na hora a gente mostrar esse aspecto, né? Que é a luta da pessoa para chegar até ali, a luta dela como ser humano, como pessoa, né? Como família, no trabalho, né? Mostrar esse lado do atleta, né? E com isso, a TV vai fazer esse trabalho. A rádio vai estar mais ligada diretamente, porque a rádio tem direito de transmissão, então a rádio vai transmitir também os esportes, né? Não todos, que são os 40 praças, né? 40 simultâneos, mas muitos deles. E a Paralimpíada, sim, essa que vai ser a nossa grande cobertura, né? A TV vai estar lá já mais diretamente, nós vamos já fazer um esforço maior para transmitir a Paralimpíada, e é na Paralimpíada que o Brasil é melhor do que os outros, né? Concorre com condições melhores do que os dos demais países. Então, a TV vai fazer esse trabalho, então nós teremos já pessoas, profissionais da televisão, da Agência Brasil, das emissoras de rádio e também do Portal Brasil. E estamos todos assim, muito animados e todos bem enfronhados mesmo. Acho que vai ser uma cobertura ótima. Assim, nós não vamos mostrar diretamente, não vamos estar mostrando o jogo, que se nós temos uma vantagem com relação à Globo, por exemplo, que enquanto ela vai mostrar os jogos, e tem jogos das 8 da manhã às 2 da manhã, quase, enquanto ela tem que mostrar os jogos, nós vamos estar mostrando o que está acontecendo, né? Nós temos essa vantagem. Aí mostra os atletas, mostra as delegações estrangeiras, vai ter também, lá tem a Casa Brasil, tem a Casa França, vai ter a Casa da África, vários países da África se reuniram para montar uma casa, né? Então, lá vai ter entrevista, vai ter shows, a gente mostrar a cultura, tudo isso. Então, acho que teremos condições de fazer um bom trabalho, do que pesa a nossa equipe bem mais reduzida do que a dos outros veículos. Agora, com relação ao impeachment, julgamento do impeachment. Bom, vai ser basicamente como foi na cobertura passada. Nós vamos ter transmissão, a TV, por exemplo, nós vamos transmitir ao vivo esse julgamento, seja na comissão, durante a comissão ainda, a votação na comissão, seja no plenário. E vamos ter também, vamos convidar algumas pessoas de fora, comentaristas, seja jornalista ou especialistas,
para fazer uma análise da situação, né? De uma forma isenta, que nós queremos, mas fazer uma análise desse processo todo. E se for no final de semana, que vai depender ainda do ministro Lewandowski, que é presidente do Supremo, e do próprio Senado, mas se for durante a semana, vai entrar nos noticiários normais e com flashes dos repórteres, seja lá no plenário, com flashes no Congresso, só não no Senado, né, entrevistando parlamentares, e com cobertura também do lado de fora, com repórteres entrevistando manifestantes, seja contra, a favor do impedimento. Teremos repórteres também no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada. A rádio também, a rádio não vai transmitir ao vivo, mas vai ter as transmissões e tem noticiário de hora em hora, tem os noticiários até 5 dele tem 3 minutos, nós passaremos a contar com 5 minutos. E fora isso, na programação, os repórteres vão entrar o tempo todo. E na FM, por exemplo, ele é de hora quebrada, não é de hora cheia, igual na rádio AM e na Amazônia. É de meia e meia hora. Então, de forma que teremos noticiário de meia e meia hora e os repórteres entrando das ruas, lá do plenário, né, ali do salão ali do Senado, com entrevistas com parlamentares, contra e a favor, para que a gente procurar fazer uma cobertura bem equilibrada. Só uma questão antes de abrir para os conselheiros. A gente já tem um plano de cobertura das eleições municipais também? Sim, das eleições municipais. Estamos ainda trabalhando nesse plano, mas nós já estamos fazendo entrevistas em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para mostrar ao cidadão a importância do voto, como escolher o cidadão, como o cidadão escolher bem o seu candidato, isso numa parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. E teremos, na cobertura, nós vamos mandar repórteres para algumas capitais. Aqui em Brasília não há eleição, então isso nos dá uma folga. E nós vamos contar com os correspondentes, nós temos correspondentes em várias capitais, nós vamos contar com eles, e fundamentalmente com as rádios parceiras, nas outras capitais, que nós temos em 6 capitais, nós temos correspondentes e nós teremos participação das rádios parceiras. Eles vão entrar conosco falando sobre as eleições e sobre a cobertura. Então, em setembro, tanto a televisão quanto a rádio já vai implementar mais esse noticiário de serviço, né, essa parte de serviço, falando sobre a importância do voto, sobre a importância de escolher bem os candidatos a prefeitos e vereadores. E no dia da eleição, nós vamos, então, entrar com essas rádios parceiras e mais os correspondentes, e a partir das 5 da tarde, nós já vamos estar integrados já com o Tribunal Superior Eleitoral e os TRS, para ir dando os resultados e também com especialistas falando sobre esse processo eleitoral, do processo das eleições municipais. E, além disso, dessa cobertura no dia, nós sempre que já pedimos para os repórteres, olha, vamos levantando pautas que oriente o eleitor sobre eleições, qual a importância, o que acontece, que se ele não votar bem, o eleitor que recebe propostas de vantagens para votar em determinado candidato, o que acontece com ele, esse candidato está oferecendo isso, ele não vai depois, ele vai tirar dele depois, seja em educação, no atendimento à saúde, no atendimento à infraestrutura, né, ao ensino e tudo. Então, mostrar para os nossos ouvintes e telespectadores e leitores essa importância da pessoa, do eleitor, observar bem o candidato, que vai fazer, quem ele representa e tudo. Na medida do possível, nós queremos avançar. E esse comitê editorial de jornalismo terá um papel importante, né, tem um papel importante
de nos ajudar a elaborar as pautas, né, que já convidamos e muitos já vieram para discutir, formar esse grupo de trabalho para a elaboração de pautas, e vai ser muito importante. É um grupo de trabalho dentro do comitê para a elaboração de pautas, é isso? Exato, é um grupo de trabalho Aham. dos próprios funcionários para nos ajudar a elaborar. Então, vai ter um trabalho permanente do comitê nesse período para enfrentar essas pautas todas aí? Tem. Ou Não, tem intervalos muito grandes entre uma reunião, outra, a contribuição? Não, Porque tem um monte de coisa aí, né? a reunião do comitê, ela é de 2 em 2 meses, né? Uhum. Mas essa do grupo de trabalho, não, essa é permanente, né? Essa tem um espaço menor. Está sendo definido. Quem? Hã? Eu pego o microfone. Do grupo de trabalho? Quem faz parte desse grupo? O grupo de trabalho, o nome das pessoas, eu não sei, porque o próprio é do próprio comitê. Eles é que estão participando. Assim, quem é que está mais ativamente, eu não sei. Tá. Bom, vamos abrir, então, as palavras da Rosane, a Kemi. Só porque Mário. Marluz, por exemplo, Marluz, você se reuniu já com algum, né? Ah. Tá, então, mas é para uma atividade mais permanente, então. Grupo de pauta. Entendi. É para cobrir uma lacuna, por exemplo, dentro de uma reunião e outra, então vai ser um grupo trabalhando, né, para ajudar nessa elaboração. 3 coisas. Vou tentar ser bem telegráfica por causa da hora. Primeiro, eu acho que assim seria importante que a gente recebesse esse plano de trabalho por escrito de como vai ser feita essa cobertura. Acho que é importante você apresentar para a gente, mas assim, você vivenciar, você tem ele na cabeça, apresentou para a gente ouviu ele aqui, e para a gente poder materializar, a gente precisaria receber esse plano de cobertura. Eu acho que tem coisas que a gente pode contribuir mais, como, por exemplo, as eleições, e tem coisas que a gente vai poder contribuir menos, como, por exemplo, as Olimpíadas, que já é aí, né? Então, eu acho que tem coisa. Mas eu acho que, de qualquer forma, seria importante a gente receber esse plano dessa cobertura, né? Para que a gente pudesse olhar e algumas coisas contribuir. Isso é uma questão. A outra questão, que tem muito a ver também com o jornalismo e tem a ver um pouco também com o debate que nós da EBC, e tem a ver um pouco também com os debates que nós fizemos no seminário passado, quando a gente discutiu modelo da EBC, programação, separação do que é a NBR, do que é a EBC, dessa questão que eu acho que também é importante, né? Talvez, em alguns determinados momentos, fruto ou de equipe, ou de decisão administrativa, ou de decisão política, não sei quais dos 3, ou às vezes os 3 juntos, às vezes as mesmas programação, as mesmas equipes, os mesmos enfoques do jornalismo que é dado na NBR é dado na EBC. Então, eu acho que a gente precisa ficar muito claro do que é a NBR e o que é a EBC. Às vezes, para quem já vive, né? Quantas vezes aqui nessa casa mesmo, a gente escuta e diz o seguinte, pessoas que trabalham aqui, diz, ué, não é a mesma coisa a NBR e a EBC? Então, eu acho que isso precisa ficar com muito claro e ter muito cuidado nesse. Em vários momentos, a gente assiste a NBR e depois assiste a EBC e tem os mesmos enfoques, às vezes as mesmas pessoas dando. Então, eu queria pedir um alerta sobre isso, tá? Porque eu acho que é importante a gente separar o que é a NBR e o que é a EBC. E a outra coisa de a gente receber
essa sua proposta, que eu acho que ela é bem-vinda, e acho que, com certeza, vai fazer um bom trabalho, e me disponho também a contribuir, e fico feliz com a sua apresentação. Obrigado. Conselheira Kemi, quer ouvir as contribuições dos conselheiros e depois fazer um comentário geral? Para pontuar, bom, primeiro é importante, muito bom que foi finalmente tirado do papel o comitê editorial, como a gente já vem pedindo há muito tempo. Porém, eu tenho alguns relatos aqui sobre a primeira reunião, que não foi exatamente uma reunião para ouvir os componentes desse comitê. Foi, na verdade, foi a DIJOR que decidiu a pauta, e foi uma explicação de como seria essa cobertura da Olimpíada, e as pessoas, no caso, os funcionários indicados pelos pares, não tiveram a oportunidade de participar, de debater e de colocar as exposições que foram passadas, que deveriam ser tratadas. Ficaram meio que ouvindo qual era o planejamento que já tinha sido feito. Inclusive, eu sou do Rio de Janeiro, e os colegas do Rio, não só da agência como dos outros veículos também, ficaram surpresos de que tinha já uma equipe trabalhando, já tem um planejamento grande, e a gente que é do Rio de Janeiro não estava sabendo de nada. Não estávamos sabendo de nada sobre a programação da cobertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Os funcionários do Rio não estavam sabendo. Tem algumas coisas que foram propostas que não vai ser possível viabilizar, por exemplo, montar um QG com televisões para acompanhar as coisas, porque simplesmente não temos TV a cabo no Rio de Janeiro. Nossa sede no Rio não tem TV a cabo, então não será possível montar isso no Rio de Janeiro. Coisas que a gente passa nas praças, que às vezes Brasília nem sabe, né? Alguns assuntos que os funcionários queriam debater, como a cobertura política, a cobertura policial e a do impeachment, não foi dada oportunidade, não deu para manifestar. E, enfim, a próxima reunião é só depois da Olimpíada. Pediram uma extraordinária, ainda não foi marcada, não sabemos como será. E esse grupo de trabalho, enfim, eu queria ver como é que está, porque a informação que eu tenho é que ele não saiu do papel ainda e não está funcionando na prática para debater as questões a sério. Outra questão importante também que a Rosane já colocou sobre a NBR. A gente vê com muita preocupação. Por enquanto, a gente não viu ainda, não ouviu falar de compartilhamento de material de repórter, né, fechando VT para os dois, nem o repórter ainda não apareceu, da TV Brasil na NBR. Mas todo o resto já está sendo compartilhado. Já está sendo solicitado o link da NBR, da TV Brasil, aliás, desculpa, para suprir as necessidades da NBR, equipes para reforçar a equipe da TV Brasil, para reforçar a cobertura da NBR, para substituir férias, inclusive, em vez de mandar alguém aqui de Brasília para o Rio de Janeiro para cobrir férias do cinegrafista lá, está pegando alguém da TV Brasil. Então, está ficando uma mistura muito complicada e, no meu ponto de vista, meio que insustentável. E a gente precisa parar isso imediatamente, porque tem que separar, sim. Não é uma empresa só, não é tudo a mesma coisa. A gente precisa deixar muito clara essa separação entre NBR e TV Brasil. Não pode misturar as coisas, porque senão a gente vai fazer essa confusão de público estatal que não se resolve nunca, e a gente precisa urgentemente dar um jeito nessa situação. Está insustentável. Por favor, eu faço um apelo aqui para a presidência que tome uma providência quanto a isso. A gente não pode aceitar essa mistura de equipes e de equipamentos da TV Brasil sendo cedidos para a NBR. Obrigada. Mário, conselheiro Mário. Ainda mais num momento como esse, né, que ela observou bem. Mas o Lorival, você falou em relação ao dia da cobertura da votação do impeachment no Senado. Agora, o impeachment é um processo, né, que está sendo... que tipo de orientação, que tipo de cobertura está sendo feita nesse sentido? Né? É um impeachment que está na ordem do dia. Né? Agora, ele se encerra na votação do Senado, mas ele é todo um processo que tipo de orientação, que tipo de cobertura está sendo feita e, enfim... Em relação à eleição municipal, não sei se ficou muito claro em relação... São várias capitais aí que... Cada capital, cada cidade tem as suas especificidades. Como é que vai ser essa orientação em relação à cobertura? Por exemplo, Rio de Janeiro é uma coisa, São Paulo é outra, e assim sucessivamente. Né? Como adequar esse tipo de cobertura ao geral, né? O conselheiro Vinícius. Eu queria
perguntar se há de que forma que a EBC está contribuindo para o debate sobre a comunicação pública. Porque isso é absolutamente vital para nós, né? Se há planejamento de algum debate sobre isso, se está havendo cobertura dos debates que estão acontecendo, inclusive no Congresso, ou dos que estão planejados. Enfim, de que forma a própria empresa pode contribuir para que esse debate se torne o mais público possível, né? Eu queria complementar aqui com a questão que a Kemi traz de NBR e TV Brasil. Queria reforçar, enfatizar, Lorival, a necessidade de a gente criar estratégias para tornar bem claras a separação, inclusive em alguns momentos que a cobertura de algum evento governamental é feita com algum equipamento que não seja exatamente da NBR e que não leve logomarca da TV Brasil, a não ser que seja uma cobertura da TV Brasil. Então, a gente tem essa preocupação e é uma recomendação do seminário que foi feito o ano passado para que o que é missão pública fique cada vez mais separado para a gente não enfrentar a confusão que está acontecendo nesse momento em qual é o papel de uma mídia pública no país. Se discute muito dessa confusão, vem do fato de que, em alguns momentos, essa atribuição da EBC de prestar serviço se mistura. Eu também não sei como é que vai ser o nosso tempo aqui, não vai ser possível, mas eu acho que nós temos, inclusive, problemas do nosso déficit vinculado ao quanto o governo utiliza ou utilizou de recursos da EBC e isso não foi pago. E, então, nós temos aí toda uma engenharia que funciona para que atividades de interesse do governo sejam feitas com os recursos da EBC e que os recursos, quando são pagos, eles não chegam para cobrir as atividades que são do jornalismo da TV Brasil. Então, isso nós precisamos cada vez mais esclarecer. O Rubem estava aí, inclusive, para dar esclarecimento sobre isso. O nosso tempo está esgotando, mas eu acho que é uma discussão que a gente ainda precisa fazer e tornar claro como é que se dá essa relação toda. E mais uma coisa com relação às outras coberturas que têm cunho político, acho que seria muito importante que a gente tivesse no plano que poderia ser encaminhado para a Câmara de Jornalismo, para os conselheiros também refletirem a respeito, como é que vai se dar essa pluralidade de vozes, né? Porque num debate político partidário eleitoral é muito difícil a gente utilizar de uma forma absoluta a palavra isenção, né? Então, eu acho que é mais isento a gente conseguir trabalhar com a pluralidade, com a diversidade. Então, acho que isso poderia estar também nas recomendações, aí, nas estratégias do jornalismo. Então, essas são as minhas contribuições aí. Lorival, a palavra é sua. Pois bem. Rosane, vou elaborar esse plano de cobertura ali da Olimpíada, da Paralimpíada, também do impeachment e das eleições, aí eu encaminho para vocês. Uhum. Agora, com relação à primeira reunião do comitê, do Comitê Editorial de Jornalismo, como é uma primeira reunião e é bem ampliada, tem discussões, e como ninguém tinha apresentado ainda propostas, as propostas são encaminhadas para a Secretaria Executiva, até eu deixei lá eu preparei lá um e-mail para pedir para as pessoas mandarem propostas para a Secretaria Executiva, as propostas de discussão nessas reuniões. E quanto a esse pedido de uma reunião extraordinária,
Nós estamos na correria aqui. A reunião foi no dia 29 de junho, e nós estamos nessa correria ainda para formar a equipe e ver se tem quanto que nós vamos ter de recursos para ir fazer essa cobertura lá no Rio de Janeiro, da Olimpíada e da Paralimpíada. E falta tempo ainda para ver se define, se tem uma data para a gente definir isso, se é possível fazer uma extraordinária, porque a próxima reunião está marcada para agora, para a segunda quinzena de agosto. E as reuniões já estão agendadas até o final do ano, até dezembro. Agora, já sobre a participação, você falou nesse grupo de trabalho, foi encaminhado para os próprios representantes do comitê, para que eles participem, ou que indique alguém para participar desse grupo de trabalho, para a elaboração de pautas. Agora, sobre programação, que o Jacobino se falou, sobre a programação de cobertura das eleições, né, nas capitais, as demais capitais, como vai ser, nós pensamos em fazer, estamos dizendo, se é possível fazer debate em alguma das capitais, e que seria possível para nós, seria o Rio, São Paulo, ou então São Luís, que é onde nós temos uma estrutura maior, né? A gente vê se consegue fazer um debate com candidatos nessas praças ou em algumas delas. Nas demais capitais, nós temos rádios parceiras. Nós temos correspondentes em algumas das capitais, como por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís, nós temos a estrutura lá da EBC. Mas nós temos correspondentes em Fortaleza, Recife, que é Pernambuco, Bahia, Piauí, Porto Alegre, e nas outras nós temos as rádios parceiras, que vai nos auxiliar nessa cobertura. Que a gente entra em negociação, estamos entrando em negociação com eles, e eles participam sempre da nossa programação, com informações de suas cidades. Então, nós temos esse convênio com elas. Agora, o que foi outro assunto aqui? Não, a da QM ainda, assim, a reunião extraordinária, o grupo de trabalho, a NBR, sim, sobre a NBR. Não se mistura, a NBR atende aos interesses lá do Palácio. Agora, isso nada impede, por exemplo, que em entrevistas, como todas as emissoras fazem, a entrevista que a NBR faz, a gente pega, outras emissoras também pegam, e cada um dá o destaque de acordo com o seu veículo. Às vezes, a mesma entrevista, você vai olhar, tem destaque. Por exemplo, entrevista do ministro da Saúde, que interessa a todo mundo isso. Ali, todas as emissoras pegam aquela entrevista, não só a TV Brasil pega, mas as outras emissoras privadas também pegam. E agora, com relação à equipe ou equipamento, a gente tem problemas de equipamento, tem muitos equipamentos aí quebrados aí por falta de manutenção. Às vezes pede emprestado, como a gente pede emprestado até de outra emissora, que isso não compromete deixa de ser emissora pública por causa disso, não deixa. Tem equipamento quebrado para atender o governo que não está nos pagando aí o que deve para a gente, para consertar os equipamentos. Mas essa dívida já vem de 3 anos, aí está difícil mesmo. Sim, a dívida já vem de bastante tempo. É cobrado. Está aqui o presidente que cobra, a gente ajuda a cobrar também. Eu até entrei nesse páreo também da cobrança, porque nós temos que definir a equipe já para ir para o Rio de Janeiro e não tem recurso ainda. Não, para aí. Não. Que tamanho é a nossa equipe, né? Que nós vamos descobrir, vamos. E está todo mundo empenhado nisso. Olha, não pode aí frustrar ninguém, né? Nem os nossos ouvintes, telespectadores e leitores. Bom, eu acho que essa discussão ele nos respondeu e o Vinícius está inscrito, desculpa. Nós vamos. Não, mas eu acho que o debate
eu quero me posicionar com relação ao que ele falou. Vinícius, pode falar. Sobre comunicação pública. Comunicação pública. Ah, sim. Não, olha, o que é? Nós não estamos... Por causa do momento delicado no país, a gente faz a cobertura factual desses eventos. Se está muito politizado, vamos fazer uma cobertura factual, né, não vamos entrar em briga com as pessoas, nem de um lado nem de outro. Vamos fazer o factual, porque, senão, a gente vai botando lenha na fogueira. Nós somos a EBC, nós somos uma empresa pública. Pega o microfone, por favor. Pega o microfone, você não vai falar. Bom, então, eu acho que... Eu entendo, Rosane, eu entendo a sua posição, mas é o seguinte, é porque nós somos empresa pública. A gente cobra o factual sem dar esse destaque político, né, que cada um quer dar um destaque político. Não, nós não vamos dar destaque político nessas coberturas, nós vamos dar o factual. Então, eu vou voltar à questão do Que a gente atende pluralismo. o público... E nós estamos, então, retornando às faixas aí da reflexão, né? Porque uma coisa é você cobrir uma voz, outra coisa é você colocar as vozes em discussão. E eu acho que a EBC tem que cumprir esse papel. Não importam são diferentes visões, vamos trazer as diferentes visões. Nós não temos que tomar uma posição, mas nós temos que trazer as posições para o debate. Não, isso a gente faz, gente. Mas eu estou falando factual. A gente a gente como veículo, a gente entrar numa briga. A gente não pode entrar na briga. A gente como veículo, a gente transmite, diz o que está acontecendo de um lado e de outro, e isso nós estamos fazendo. O que a gente não faz é dar isso como uma briga aí pesando mais para um lado ou para o outro. Não precisa pesar de um lado ou de outro, mas eu acho que tem que trazer as vozes para debater. Porque nós, no Conselho, acho que desde que eu estou aqui, é um tema que a comunicação, o próprio ambiente da comunicação, o sistema de comunicação, o papel e a relevância da comunicação pública e a realidade em que a EBC se insere são temas que deveriam ser priorizados, assim como as grandes editorias. Isso, eu acho que, não sei se teve alguma reunião do Conselho, acho que as últimas que nós estávamos discutindo especificamente a situação da EBC, mas todas as outras, mesmo não estando na crise, nós discutimos isso, fizemos recomendações seguidas sobre o debate da comunicação pública pela EBC e o da comunicação como um todo. Agora, nós temos programas aqui, nós temos Caminhos da Reportagem, nós temos programas de entrevista, programas de debates que podem trazer esse tema de uma forma com a sua orientação equilibrada, que o debate seja feito de forma equilibrada, mas nós precisamos, não podemos fingir que o debate, que essa discussão não está acontecendo. Nós temos que ouvir todo mundo. Não, mas nós estamos dando, sim, o que nós não estamos fazendo, para você ver que não está tão assim, porque os dois lados reclamam da cobertura. Você deu muito destaque a eles. Não, a gente deu o que estava acontecendo lá. Nós fomos lá e fizemos isso, está acontecendo isso, nós mostramos. Como os dois lados reclamam da cobertura, acham que foi muito, que nós demos muito destaque ao outro lado. Não, a gente procura, olha, a gente veio, ou aconteceu o debate, a gente mostra. Está aqui um lado, está aqui o outro, mostra, põe os dois, ouve os dois lados. Na audiência pública que teve na Câmara, que a gente participou, só a Agência Brasil tinha um repórter lá, a TV não tinha, nem a rádio. Teve no Rio de Janeiro um debate na FGV, a nossa repórter da rádio estava lá por conta própria e acabou fazendo e foi limada, a matéria não entrou. Teve essa mesa com o Franklin Martins lá no Capanema, não tinha ninguém cobrindo. Então, a cobertura não está sendo feita. E não é questão de defender... Não deu, aquela dali deu, sim. Eu vi. O quê? No Qual? Capanema? Não, aqui Da Câmara? Não, do Conselho saiu a nota, né? Mas da audiência que teve das comissões, não teve cobertura da TV. Isso realmente está deficitário. E está todo mundo falando da EBC da comunicação pública e parece que a gente está deixando isso passar em branco, né? Eu
gostaria também de falar que, assim, essas preocupações que a AQM traz, dessa mistura da comunicação pública e da comunicação governamental dentro da empresa, a gente discute isso, eu acho que desde que esse conselho existe, né, vem junto com a discussão da própria EBC, né, da criação da própria EBC. Então, eu gostaria de propor uma recomendação desse conselho para que a gente avance nesse sentido dessa separação que, para nós, é tão necessária, que seja muito clara. Então, eu vou propor para vocês aqui uma recomendação. O texto seria o seguinte: a produção, pauta, equipes e conteúdos veiculados pelo jornalismo nos veículos que cumprem a missão pública da EBC devem ser distintos do material produzido como prestação de serviço para a comunicação governamental da NBR. Quando equipamentos da EBC forem utilizados para transmissões ao vivo e coberturas de eventos governamentais, a logomarca utilizada para a identificação destes equipamentos deve ser da NBR. Essa é a minha proposta. Vinícius? Pode falar. Eu queria insistir um pouco nesse ponto da questão da cobertura, da questão da comunicação pública. Vinícius, a gente podia concluir sobre a recomendação só por causa da dinâmica? Tá bom. Ok, entendi. Uhum. Não, tá, mas é que depois eles falam, não aprovou. Não desculpa, Vinícius, fala. Então, veja só, a presidente começou a nossa reunião de hoje manifestando-se em relação a uma campanha que está acontecendo na mídia privada contrária à EBC. A Folha de São Paulo, outro dia, fez um editorial, que é o segundo da história da Folha, recomendando o fechamento da EBC. Quem acompanha a questão da comunicação no país sabe que a mídia privada não discute a mídia. A mídia não privada, a EBC, a TV Câmara, a TV Senado, a TV comunitária, tentam colocar no espaço público uma discussão sobre a própria mídia. Até a TV Brasil tem um programa que, se não me engano, é em parceria com a TV Câmara, que chama Ver TV, que é o programa do Lavo. Né? Então, uma das coisas que tem. Continua. Uma das coisas que eu acho que tem diferenciado ao longo do tempo e da experiência de comunicação não privada entre nós, que é muito recente, é exatamente a discussão da própria mídia, que é uma instituição central, importante, reconhecida como tal nas democracias representativas do mundo contemporâneo. Nós não estamos inventando isso. Então, eu acho que, neste momento, a EBC não pode se omitir em relação a esse debate, até porque trata-se da sua própria sobrevivência. Não é? Então, eu acho que o Conselho devia recomendar formalmente isso. Não é? Porque, por exemplo, no caso da audiência pública na Câmara, foi uma tarde inteira. Começou às 2h, acabou às 7h. E que eu saiba, a TV Brasil não cobriu. Nem deu nada sobre isso. Quer dizer, a própria EBC, que está sendo discutida no Congresso, fazer de conta que isso não aconteceu. Então, eu acho difícil de defender essa posição. Mais de 20 deputados passaram pela audiência pública naquele dia, eram 3 comissões reunidas e com posições antagônicas, né, que estavam ali. Então, eu queria propor ao Conselho que fizesse uma recomendação, alguma coisa nesse sentido, de que a EBC não se omitisse em relação a isso, né, se estruturasse para fazer a cobertura desse debate de forma equilibrada, democrática, ouvindo os dois lados, ou 3, ou 4, ou quantos sejam, mas não fazer de conta que ele não está acontecendo, porque é uma incoerência. Né? Até porque, vou terminar insistindo nesse ponto, uma das características da comunicação não privada comercial no Brasil tem sido exatamente que ela discute a mídia. O que é absolutamente comum e corriqueiro em outros países. Né?
democráticos, de democracia representativa, que tem disputas políticas, eleitorais e tudo mais. É isso. Seria algo como a gente já fez uma recomendação de que se dê preferência aos temas indígenas, que se dê também preferência a esses temas, a esse debate da comunicação pública, né? Ok. Então, como é que ficaria a nossa recomendação aí? Eu acho que a gente pode aprovar que a EBC como não entendi? Duas, Não, vamos ouvi-lo, mas a proposta de recomendação, então, é de que, não está em votação ainda, que a proposta de recomendação é que a EBC paute na sua grade de programas de debates e nas suas coberturas o presente debate sobre a comunicação pública e a EBC, o futuro da EBC, o seu papel. Então, precisa ser só elaborado aqui para a gente estar colocando em votação. Mas vamos ouvir aí o nosso diretor de jornalismo. Com relação a isso, é o seguinte, nós estamos cobrindo. Às vezes a cobertura não é do tamanho que cada um gostaria que fosse. E nós temos também, como tem muitos assuntos acontecendo, tem hora que falta equipe para cobrir assuntos dos mais diversos que estejam acontecendo. Às vezes até na área econômica, e a área econômica deveria também ser uma prioridade, também às vezes deixa de cobrir. Mesmo na área política, às vezes por falta de equipe. Às vezes você acaba até dando uma nota porque não teve alguém para ir cobrir algum assunto importante na área de medida econômica que o Banco Central está tomando, ou que, com relação a juros, que interessa a todo mundo, a todo cidadão. Então, isso acontece, às vezes, de ter esse problema de equipe. Mas, na medida do possível, está assim, ainda, nós temos esses problemas todos, a gente vai corrigindo esses problemas, né? Isso a gente vai corrigindo. Tá. Existe uma equipe da NBR equipe da EBC Serviços para atender a NBR dentro da EBC, não é? Não tem uma equipe específica, eu lembro que tinha. Existe. Então, eu acho que essa equipe cuida da NBR. A equipe da Agência Brasil atende a NBR? Não, né? Porque a NBR é TV e tal. Então, o conflito pode estar acontecendo aí entre TV Brasil e NBR. Então, precisaria realmente de um cuidado maior. E se usar o LinkedIn, não leve logomarca da TV Brasil, que se resolva isso. Ele estava falando de outra coisa, o Lorival. O Lorival está falando sobre o debate da comunicação pública, né? Não, mas ele já tinha entrado nesse assunto também. Esse aí da logomarca, às vezes aparece lá, como se você vê também na Bandeirante, alguma outra TV, alguma entrevista que eles pegaram da NBR, às vezes aparece lá o símbolo da NBR também. Não quer dizer que... Quando pegou o link da NBR para aproveitar alguma coisa... Aí é diferente de pôr a TV Brasil para fazer o trabalho da NBR. Aí é que não dá. Não existe nenhum problema, acho que está tendo uma confusão, a gente usar, a NBR vai cobrir, por exemplo, uma coletiva do Michel Temer, e todas as televisões aproveitam. A Globo, a Bandeirante, não sei o quê, inclusive a TV Brasil. Aparece a marca d'água. O que está se discutindo é a questão do equipamento. É outra coisa, que quando o equipamento for usado, seja um equipamento claramente identificado com a NBR ou TV Brasil. Mas a imagem, claro que... E equipe também, né? Equipe de jornalismo, abordagem do jornalismo público, ele é claramente diferente da abordagem do jornalismo governamental, né? Sim. Não. Isso aí então, esse cuidado, essa separação. Podemos, só ver se alguém quer. Oi? E da comunicação. Duas recomendações, né? Uma especificamente sobre comunicação pública, né? Isso. Vinícius. Você pode ler a proposta? Essa segunda, então, do Vinícius, é isso que você falou só. A EBC, uma recomendação do Conselho Curador para que a EBC paute prioritariamente na cobertura jornalística de seus veículos o debate sobre comunicação pública. É isso, Vinícius? Coloque entre as suas prioridades, né? Eu acho que a gente... Tudo bem, Vinícius? Só para comentar, eu acho que a gente errou. Eu não estou me metendo atualmente no jornalismo, não sei o que, coisa e tal, como eu fazia antes, que eu não sou mais diretor de jornalismo, mas a gente cometeu um erro ao não cobrir aquela audiência pública no Congresso, porque ela foi extremamente importante, reuniu parlamentares de todos os partidos,
de vários partidos, inclusive da oposição, situação e tudo mais. Eu acho que houve um erro a gente não colocar aquilo no Repórter Brasil Noite. Mas, enfim, é coisa que pode ser corrigida também. Não é? A partir dessa resolução. Então, Uma resolução também sobre questão indígena, eu acho que a gente não teve. Nós não formulamos antes, né? Depois você tá. Bom, então, olha só, eu já propus uma resolução sobre essa questão de NBR Tá. de NBR e mistura com TV Brasil. Eu gostaria de saber dos conselheiros se está aprovada. Aprovada? Aprovada. Aprovado. E agora a segunda resolução em relação a que a pauta da comunicação pública esteja entre as prioridades de cobertura dos veículos da EBC. Aprovada? Aprovada. Aprovado. Só para conferir, nesse momento elas são resolução ou recomendação? Resoluções. Não, você falou recomendação. Ah, desculpa. Espera aí, mas define aí. Importantíssimo. Tá bom, só para Isso. só para saber, só para registrar. Não, resoluções. Podemos? Podemos deixar. Bom, Vamos passar agora para... é isso mesmo? Isso é uma resolução? Isso tem como cumprir, averiguar se está cumprindo e tal? Pode ler novamente, só para ficar claro. Então, eu vou ler de novo. A produção, pauta, equipes e conteúdos veiculados pelo jornalismo nos veículos que cumprem a missão pública da EBC devem ser distintos do material produzido como prestação de serviço para a comunicação governamental da NBR. Quando equipamentos da EBC forem utilizados para transmissões ao vivo e coberturas de eventos governamentais, a logomarca utilizada para identificação dos equipamentos deve ser da NBR. Ok? É uma resolução, Então, né? tá bom. E a da comunicação é que esteja entre as prioridades. Ok. Josete? Josete, só quero te perguntar uma coisa. Você vai tratar também de rádio, que a gente viu algumas coisas no seu relatório e tal, porque tiver algum esclarecimento aí de rádio, o Walter está aí ainda com a gente? Vai ser muito rápida a apresentação, só nos pontos mais críticos, porque se todos leram o relatório, então já terão percebido certamente que tem muitas coisas que são repetidas, porque são reincidentes. Então, eu vou chamar a atenção apenas para os aspectos mais críticos, e o primeiro deles, que constou de um boletim para a diretoria executiva e que, pela gravidade do tema, eu encaminhei à Secretaria do Conselho pedindo que distribuíssem aos conselheiros, que é a situação da TV Brasil no Rio de Janeiro ter ficado fora do ar por 2 dias. Então, nós fomos buscar o que aconteceu e procurar saber, porque as rádios também passam por problemas técnicos muito sérios, fomos fazer essa averiguação, essa apuração do que estava acontecendo. Então, nesse boletim tem o resumo do mapa de risco, que não está no relatório, porque são folhas e folhas dessa forma, mas tem aqui toda a situação de todos os equipamentos de rádio, de televisão, a web, tudo que nós temos aqui. E não é uma coisa da gestão atual, é uma coisa que vem ao longo do tempo ocorrendo e precisa ser olhada com muito cuidado e como uma situação de urgência, porque nós podemos ficar fora do ar nas Olimpíadas e também nas Paralimpíadas, porque já ficamos, no dia 9 de janeiro, 2 dias fora do ar. A situação é realmente muito séria, isso está nos relatórios que encaminhados à diretoria executiva e o Conselho Curador tem esse boletim com esse relatório. Então, essa situação da TV Brasil e das rádios também. Então, todas as vezes que saímos do ar por algum motivo e o público reclama, aqui foram 40 e poucas reclamações quando a TV Brasil saiu do ar no Rio de Janeiro, o público reclama, as respostas que vêm são respostas gentis, mas que circulam o problema sem chegar é evidente que a gente não vai dizer isso aqui para o público, mas é preciso que a diretoria executiva preste atenção nisso aqui, porque, senão, todo esse esforço não vai adiantar de nada. Então, isso é uma situação emergente, que ouvi dizer, depois que fizemos esse levantamento e encaminhamos isso à diretoria executiva, que já foi a própria área que informou que a diretoria financeira está prestando uma atenção especial a esse tema das emergências, porque as situações vão de extremamente grave a grave.
passando por muito grave. Esse é um caso. O outro é sobre que toca a ouvidoria, porque os assuntos que foram falados em relação à grade estão também no relatório. Esse ES Rural, aqui da parceira do Espírito Santo, que a conselheira Kemi referiu na fala dela, ele faz proselitismo político, ele faz propaganda governamental do governo do Espírito Santo nos programas. A conselheira disse que era preciso tirar da grade os programas que fizessem isso. Não, eu não acho que seja preciso tirar da grade, porque, na verdade, são as parceiras. Precisa que alguém tenha uma supervisão rigorosa sobre esses acontecimentos e uma orientação para que não ocorra dessa forma, ou, quando o material chegue nesse estado, que ele seja editado para evitar esse tipo de coisa. E não é a primeira vez dessa mesma parceira. Em relação a Thomas e seus amigos, que o conselheiro Vinícius se referiu, isso já foi tema de uma análise em 2012, feita por mim quando era adjunta da TV Brasil, longa sobre a questão dos desenhos animados, e esse aqui tinha um detalhe especial. Ele é um desenho da década de 60, criado por um pastor presbiteriano, que adorava trens, e o filho dele, quando ficou doente, teve um longo período de internação, ele contava histórias de trens para o filho. Na década de 60, ele escreveu um livro. Esse livro, na década de 60, entre 60 e 70, virou esse desenho, que até hoje é repetido. Agora, não é uma questão de ser um desenho bem feito, porque os programas da Xuxa eram muito bem feitos. Em determinado momento, quando ela ficou grávida, as adolescentes ficaram grávidas também. É uma questão de produção de sentidos a partir de discursos que nós propagamos. Então, é preciso ver que o discurso da década de 60, que coloca a situação do trabalho, principalmente, de uma maneira muito forte, ele já não nos atende mais aos nossos interesses de formação da pessoa. Então, não é uma questão mera e simples de preencher buracos na grade, mas de saber o que estamos oferecendo. Não é ter uma longa grade de programação infantil, mas é saber como estamos contribuindo para a formação dessas crianças a partir do que mostramos. E, na década de 60... final de 60, semiologia dos discursos sociais começou a ser estudado fortemente e já se via que esse tipo de produção tem um efeito de legitimação de processos que hoje não aceitamos mais. Então, é preciso estudar a grade. E ainda fiz a busca para ver se havia um conselho pedagógico para a construção desse desenho, que hoje, geralmente, tem, quando se vai fazer um produto para criança. Nesse não tinha. E nós continuamos repetindo. Eu não entendo por quê. Tem alguns que são escandalosamente autoritários, no sentido de criar subalternidades para o mundo do trabalho, por exemplo. Bom, isso em relação à grade. Ainda tem mais em relação ao desenho, que também está no relatório. Brichos é um desenho animado que, já desde fevereiro, a gente vem falando dele no conselho, nos relatórios e tudo mais, e ele se repete à exaustão na TV Brasil, e a ponto de ter uma reclamação que resume muito bem por que ele é inadequado, se não basta que a ouvidoria já tenha escrito sobre isso há muito tempo. A telespectadora diz o seguinte: gente, isso não é ensinar a criança sobre tolerância, mas sim zombar da fé dos outros. Sou evangélica e me senti envergonhada diante de minha filha do jeito que foi mostrada a nossa religião. Por que não um padre, um espírita ou sei lá quem? Mas sabe de uma coisa? Ninguém merece ver isso, pois todos merecem respeito. Esse programa faz uma caricatura do pastor evangélico com outros animaizinhos que representam outras religiões, e, ao final do desenho, ele era um pastor que a gente sabe que tem muito na realidade, mas nem todos são assim. Ele eles descobrem que, na verdade, ele estava enganando todos os fiéis para arranjar dinheiro para ser candidato a prefeito. É um desenho animado. Como é que chama esse? Brichos. Aliás, na reunião de diretoria, você disse que ia tirar ele da grade, aí eu perguntei para o Walter, disse que não recebeu nenhuma recomendação. Vocês pediram para tirar um episódio. Esse episódio, não desenho. Esse episódio. Esse episódio, eu acho que isso foi tirado. Não, veiculou de novo. Muitas vezes. Ele repete muitas vezes e ele realmente é gritante nesse sentido. Então, nós estamos fazendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nós recomendamos não ter preconceito religioso, mas nós... Isso é escandaloso, certo? Escandaloso esse desenho, realmente.
Então, mais uma vez, para dizer que ele se repete e que as pessoas estão reclamando. Esses são os que reclamam a ouvidoria, porque nem todos reclamam. Porque quem vê é criança, hein? Aliás. Raramente o pai, a mãe está junto vendo, né? Então, sobre a grade é isso, e eu também gostaria de frisar muito rapidamente que a grade de programação ela não pode ser só completar os buracos que tem. Ela tem que ter uma estratégia de organização para que tenha audiência, que nós não precisamos dar ibope, mas precisamos dar audiência, ter audiência. E aí tem uma situação que aconteceu novamente agora e que acontece regularmente, que também é recorrente. Nós mudamos alguma coisa, às vezes até para melhor, quando acontece, e nós não avisamos a ninguém. A gente não pode ter, a conselheira Rosane tocou muito bem nisso, nós não podemos ter audiência se a gente não avisa para as pessoas que nós temos alguma coisa boa que vamos oferecer para ela. Não existe uma estratégia de divulgação dos produtos e nem de divulgação interna de um produto sobre o outro. Então, e quando muda e ninguém sabe. E, de repente, a gente é surpreendido por uma mudança, como vai ocorrer uma outra agora. Então, era bom que se pensasse que a televisão é uma questão de hábito e de diálogo com aquele que assiste. Se a gente muda de qualquer jeito, eles se sentem desrespeitados e reclamam para a ouvidoria. Então, essa parte. Agora, sobre a grade, sobre os desenhos. A rádio teve um assunto muito sério que eu tratei no editorial, mas como um erro, mas era preciso pensar bem. A programação das rádios, das 8 rádios, inclusive a MEC FM, teve muita reclamação do pessoal da MEC FM, porque é um público fiel, um público que se ressente e fala com a ouvidoria. A transmissão dos programas regulares foi cortada no facão, assim. Estava alguém falando e, de repente, entra para um pronunciamento oficial sem nenhuma relevância jornalística. Todas as rádios públicas transmitindo uma coisa que não tinha relevância jornalística, porque era a assinatura de um edital do FIES do 2º semestre de 2016, uma coisa que ocorre regularmente e que tem valor de notícia, como reportagem, não como interrupção de toda a programação para ser dado como pronunciamento oficial dentro das emissoras públicas. Até porque, para pronunciamentos em cadeia nacional, existem regras claras, não é, que regem isso, e não era o caso. Então, é preciso ter cuidado, porque o pessoal da Rádio MEC, os ouvintes da Rádio MEC, reclamaram fortemente, dizendo que, se era isso que ia se transformar, não iam ouvir mais. Então, é preciso ter cuidado, porque isso é que transforma a nossa situação de emissoras públicas em alguma coisa que se confunde com emissoras governamentais, estatais de comunicação governamental. Já está acabando. Programa Reencontro é uma situação grave. Gravíssima. E recorrente. No relatório, isso já foi para relatório de boletim para a diretoria executiva várias vezes. No relatório que vocês recebem digitalmente antes desse aqui, esses quadradinhos aqui são os vídeos que podem ser acessados na versão digital do relatório, e vocês podem comprovar o que nós estamos dizendo desde fevereiro. Eles estão fazendo propaganda eleitoral e promovendo candidatos às eleições municipais dentro dos programas. Isso é muito grave, muito grave. Então, já é, eu acho que a 3ª vez que a ouvidoria toca nisso. Nas rádios também, bom, isso aí já não tem. O reencontro é rádio ou TV? Reencontro é TV. TV. Então, no dia 21/5, no dia 30/4, no dia 16/4, no dia 9/4, esses programas foram os que foram analisados, porque a ouvidoria trabalha por amostragem e não fica acompanhando todos, todo o tempo. Então, mas basta olhar que tem. Os que nós fomos ver, tinha. Então, isso, inclusive, eu acho que colabora para o jurídico. Hã? Pode repetir. O quê? Não, o que você estava falando aqui. O final. Que tá Reencontro? Você está falando do reencontro agora. Sim. Então, eu digo que esse relatório e essas... Nós temos gravado e separado isso lá. Isso pode contribuir para o jurídico resolver essa questão dos religiosos, que, no final das contas, foi um prejuízo, porque todo mundo, o Conselho, se reuniu, decidiu tantas coisas, fez um programa... Está sendo transmitida em função de uma ordem judicial. Exatamente, esses programas entraram como parceiros.
função de uma ordem judicial. Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que... Isso aí, sabe, não precisa nem dizer que a gravidade disso. É para a justiça Exatamente. eleitoral e, por quem Agora, sabe, colabora A para gente resolver. precisa acionar a nossa ABC procuradoria pode- para... Exatamente, é isso que eu tenho dito. Pode Porque ser nós questão de suspensa vontade a transmissão da EBC, da EBC, da TV por causa Brasil, disso, pela pode Justiça ser a TV, Eleitoral. exatamente. Então, veja bem, e outra coisa, eles estando no ar e fazendo isso, desrespeitam duplamente, porque eles todos acertaram aqui, foi construída uma grade de diversidade religiosa, e quando essa grade paga foi para o ar, que foi um acordo, sei lá, foi um pitching com uma empresa, programas muito bons, inclusive, foi para o ar, eles entraram e entraram no ar também. Então, nós temos ali um excesso de religiosos e essa situação. O padre, agora a missa está sendo transmitida de Aparecida, então, de lá eles não têm muita coisa. Mas, quando era do Rio de Janeiro, também tinha, porque o padre que transmitia a missa fazia chamamento para as manifestações. Não importa de que lado ele fazia, mas está errado também. Não importa de que lado. Só para a gente então, esclarecer. Esses programas estão indo ao ar em função de uma ordem judicial. Sim. Então, a nossa procuradoria tem que entrar junto à Justiça Eleitoral, ao quem de direito, não sei o quê, solicitando que esses programas eles sejam tirados do ar, porque a gente não pode tirar unilateralmente sob pena Claro, da gente, tá? claro. Mas, de qualquer modo, como eles são transmitidos pela TV Brasil, a responsabilidade é da TV Brasil se o Tribunal Superior Eleitoral resolver punir. Não, é um imbróglio cruzado aí, porque se eles têm uma ordem judicial ordenando a transmissão do programa na TV Brasil, nós temos que contrapor juridicamente que nós, inclusive, podemos ser punidos pela Justiça Eleitoral por transmitir esse programa para, enfim, aí resolver o problema e tirar do ar. Se precisar, nós temos todas as gravações guardadas. Aliás, como tudo que a gente analisa, a gente guarda os vídeos, porque se alguém quiser dizer que... questionar se é assim ou não, a gente pode trabalhar junto, olhar e observar. Agora, sobre ouvidoria, eu gostaria de lembrar que é preciso que os veículos divulguem a ouvidoria. A Agência Brasil divulga no fim de toda a matéria, mas não existe... A rádio vinha divulgando, mas não na TV Brasil, por exemplo, nem se sabe que tem uma ouvidoria na EBC. E a ouvidoria é um ponto forte de marcar a nossa diferença em relação aos outros, porque isso é a porta de acesso, de entrada de todos os usuários do sistema público para falar com o Ricardo, por exemplo, ou com o nosso diretor de jornalismo. Falam direto através, e nós mediamos essa conversa. Isso é um valor que deve ser divulgado como um valor, não é? E, no mais, eu gostaria que considerassem a ouvidoria como uma contribuição e não como crítica ou... Ricardo, Obrigada. a partir do dia 5 de agosto que começa a valer essa restrição da Justiça Eleitoral, então esse comentário que vai ao ar, né, com caráter de campanha, a partir do dia 5 ele é um crime eleitoral. Tem que tirar do ar esse programa, né, gente? E deve ter muito mais do que esses que a ouvidoria marcou, porque eles fazem regularmente. O Albino põe um jogo lá, alguma coisa. Um desenho. Cadê o Albino? Está lá atrás. Observando isso e vendo a seriedade dessa situação, eu fiz uma proposta de encaminhamento aqui, de resolução para o Conselho Curador. Então, vamos ver se a gente aprova da forma que está ou modifica. Considerando que o programa religioso Reencontro tem reiteradamente feito publicidade de candidatos nas próximas eleições, conforme relatórios da ouvidoria de maio e junho de 2016... Abril, né? De abril, maio e junho de 2016. Considerando que há uma decisão judicial que obriga a veiculação desse programa na grade da TV Brasil. Considerando a existência de um inquérito civil público no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro, que contesta a veiculação dos programas religiosos na EBC. O Conselho Curador da EBC resolve determinar que a diretoria da EBC providencie as medidas cabíveis para evitar que conteúdos político-partidários e eleitorais continuem a ser veiculados nos programas de cunho religioso em flagrante descumprimento da Lei 11.652/08 e da legislação eleitoral. Ima, só queria confirmar com você que isso é uma recomendação, né? Que a gente só está pedindo para a EBC recorrer na Justiça para efetivamente... Não, pode ser uma resolução. Resolução que nós tomemos as medidas judiciais cabíveis. Certo. Okay. Regina, você lembra, Francisco, disso aí? Por favor. É melhor transformar a resolução porque é um Isso. documento forte para Inclusive para entrar no... melhor resolução.
Eu gostaria de acrescentar, né, a esse encaminhamento, como nós nos comprometemos a enviar alguma documentação para a Procuradoria, para o Ministério Público, para a Procuradora. Eu acho que esse relato, ela... Oi? Está aprovada, então, a resolução proposta pela IMA? Aprovada. Tá. Então, obrigada, Emma, por lembrar. Então, de levar também o relato da ouvidoria sobre 2 aspectos que eu acho que são importantes: da religião, que, na verdade, a EBC já foi provocada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para tirar esses programas, e, a partir daí, tem tido todo um debate onde as instituições religiosas aí ganharam na justiça o direito de continuar exibindo. Então, nós temos que levar esse relato, né, tanto aqui para a Procuradora, para a Débora, como também para instruir aí o nosso diálogo com o Ministério Público. E a outra informação também, porque nós discutimos lá a questão da necessidade dos recursos até para a regionalização dos conteúdos, para a diversidade, para as minorias estarem presentes na TV. Nós estamos aí com um problema sério por esse mapa de risco, que é reflexo da falta de vir o recurso da EBC. Então, esse mapa de risco, eu acho que é muito importante também que chegue ao conhecimento da Procuradora. Eu queria também, sobre a questão da programação infantil, eu vejo na grade da programação infantil que criança para a EBC é um público que assiste um mundo em desenho ou uma dramaturgia de bonecos. Não existe uma interlocução com seres humanos, atores, não existe um programa criado para criança, com criança dentro da programação, aí, respeitado tudo que dizem de trabalho infantil, para não entrar nisso, por favor. Mas a EBC, mesmo que ela esteja numa situação de que ela não pode pôr um programa, contratar um programa caro, ou ela já teve programas desenvolvidos para criança, como o TV Piá, já teve programas bons passando aqui. Ziraldo foi tirado, né? Ziraldo. Então, mas mesmo que ela não esteja com os recursos no momento para contratar um programa caro, é missão da EBC também o planejamento de programas que inovem. Então, como é que está essa discussão? Tem também para a Josete, que está ali, né, Josete, o centro de pesquisa também sobre o que é hoje a necessidade de uma programação infantil, que não seja só comprar pacote de desenho, né? Tem desenhos maravilhosos, tem alguns que vendem no mundo inteiro. Eu vi num programa do Lalo, que aquele desenho da Luna, que foi feito a partir de editais, de financiamentos, até para o desenvolvimento de personagem, vendeu no mundo todo porque promove o interesse científico e a menina como protagonista, né? Já outros desenhos, você não consegue vender porque você não tem uma estratégia para atender o interesse da infância, para ser pedagógico, há desenhos que não seguram a atenção da criança. Então, não adianta ser bonitinho se a criança não tem interesse. Então, eu acho que é preciso investir, porque hoje a EBC, a TV Brasil, é uma janela de exibição de programação infantil na TV aberta. A maior exibidora de programação infantil. É a maior exibidora. Na TV aberta. E não tem, e tem, então, que fazer isso com muita seriedade, né? E, bom, enfim, tem até um desenho. Qual que é o nome daquele desenho do detetive azul lá? Como é que... Então. Oi? Dramaturgia de bonecos. Também estava parecendo que estava saindo da grade ali. Então, eu acho que essa programação infantil, a gente precisa saber qual é a estratégia, o que está por trás e qual é o papel da comunicação pública fazer essa programação. Por favor. Só por ter citado o Centro de Pesquisas, eu achei muito oportuno dizer que o Centro de Pesquisa, o projeto já está, que os conselheiros conhecem, não todos, porque uns chegaram depois, mas tanto a conselheira Ima como Evelyn, eu acredito, a presidenta também, conhecem, Rosane, enfim, conhecem o projeto da EBC com a Unesco para a criação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Comunicação Pública,
ele já está com quase 70% pronto, já foi aprovado no regimento interno da EBC e já está aprovado no CNPq. Então, foram autenticados 2 grupos agora. No Rio de Janeiro, o Memória, Acervo e Informação, que pretende estudar, criar para difundir a memória da comunicação pública, do material do acervo da antiga TVE, da EBC, enfim. E o outro grupo, que também foi certificado ontem, que é o de produção de conteúdos e participação social em comunicação pública, com uma linha de pesquisa de análise, uma das linhas de pesquisa é análise crítica de conteúdos de mídia pública, eu não me lembro o nome das linhas de pesquisa do grupo de informação, mas, de qualquer modo, eu vou mandar um comunicado a todo mundo, porque aqueles que tiverem interesse de continuarem pensando a comunicação pública para além da EBC como um projeto de Estado, o Centro de Pesquisa, eu acho que vem para justamente cumprir essa missão. E, dentro disso, está a proposta de estudar tudo aquilo que nós não temos muita segurança, porque repetimos as suas formas erradas. Então, descobrir como, porque, de repente, sem pensar como comunicação pública, a gente pode fazer certo, igual a TV Globo, que foi onde a maioria sempre aprende, ou como telespectador, por ter trabalhado lá, enfim. Então, o Centro vem com essa perspectiva de nos ajudar a refletir, pensar e criar e inovar dentro da comunicação pública. E a situação da educação e da criança é uma das mais importantes. Eu gostaria, assim, né, concluindo essa minha fala, de fazer uma solicitação mesmo à empresa que nos apresente qual é a estratégia ou a perspectiva, qual é o plano da empresa para melhorar a programação infantil e fazer a mesma solicitação ao centro de pesquisa, o que é que pode ser feito para que a empresa tenha esse suporte do ponto de vista aí do acúmulo acadêmico nessa área, o que vai se investigar. Então, eu queria fazer essas... Não podemos esquecer que nós tivemos 2 consultorias sobre o tema. Exatamente, mas aí a gente resgatar isso e a gente trabalhar. Então, ter essa informação, acho que podemos fazer essa solicitação, está aprovada, vamos fazer. E eu deixei a última, claro que os conselheiros ainda podem ter manifestações a fazer, mas eu deixei a questão do rádio, dos meus comentários para o final, porque eu queria ver, porque teve também muita mudança, né? Teve mudança, pelo menos, de um programa que ia articular toda a rede aí na grade, e agora a informação dessa entrada abrupta aí de um pronunciamento governamental dentro da programação da rádio. Então, eu queria, se o Walter quiser nos falar também sobre isso, e aí a gente já faz as perguntas que tiver que fazer, os encaminhamentos, porque o nosso tempo está realmente muito apertado. Pois bem, boa noite, serei breve para tentar realmente passar as informações. Bom, foi colocado de que haveria rumores de que a grade de programação da rádio estaria sofrendo algum tipo de mudança. Isso não está acontecendo. A única mudança que ocorreu na grade de programação foi quando o Nacional Brasil foi suspenso e automaticamente retornou com a grade de programação, a antiga. Então, praticamente nada alterou. Agora, que o pessoal está sendo estimulado do rádio, os próprios empregados, nós lá estamos debatendo entre nós para saber o que é melhor para a rádio em termos de melhorar, de atualizar, e, acima de tudo, de modernizar. Então, isso está sendo colocado, está sendo debatido, e isso será feito um documento, uma proposta, que será encaminhada aos setores acima, para que eles realmente determinem se aceitem ou não, se concordam ou não. Nós temos muita dificuldade de saber o nosso limite. Até que ponto nós podemos, de alguma forma, propor o debate na nossa grade de programação, uma vez que ela já foi definida pelo Conselho Curador.
é indefinida? Podemos, de alguma forma, debater e propor? Ou ela é eterna? Então, nós temos essa dificuldade. Como também nós temos ainda muita dificuldade para saber o que é público. O que é uma emissora pública, nós sabemos. Mas, às vezes, somos muito confundidos com chapa branca. E nós não temos ainda o devido preparo para poder explicar. Seria interessante que nós aqui internamente pudéssemos saber o que é realmente uma comunicação pública. Debater entre nós, reciclar, para que nós possamos, então, responder ao público o que de fato é uma programação pública. E isso a gente procura fazer. A gente procura, acima de tudo, fazer com que o público ele esteja empenhado, o nosso ouvinte, nas nossas propostas, que são, pelos programas que nós temos, que os senhores aprovaram, a gente procura, dentro das estratégias, tirar o máximo de proveito com o público. Então, é nesse sentido que nós estamos debatendo entre os nossos colegas. A programação está mantida. Foi dito aqui sobre o Ação Periferia. O Ação Periferia, ele já está com o contrato vencido. Sabemos que ele está sendo negociado e, por isso, ainda continuamos mantendo a Ação Periferia na grade. Nós não tiramos na esperança de que ele venha a ser realmente renovado o contrato e nós possamos, então, dar continuidade. Então, é nesse sentido que eu gostaria de deixar muito claro, como também deixar claro que o corte que ocorreu na Rádio MEC, quer dizer, se ocorreu, claro, né? Porque pode ter nos faltado realmente orientação. Porque até então está tudo muito, assim, muita pressão, ou seja, como fazer? Bom, então não vamos errar por omissão. Podemos errar, às vezes, por tentar acertar. Então, se houve realmente este corte e houve reação, até enxergamos como essa reação um fato positivo. É sinal de que as emissoras estão sendo ouvidas. Isso, para nós, realmente é fantástico. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de deixar realmente muito claro de que o que nós, o setor do rádio, a gerência executiva de programação, está procurando fazer, acima de tudo, é estimular os colegas para que eles realmente participem, que debatam, que discutam. Esse é que é o ponto que nós estamos procurando fazer. E achei interessante quando a Josete ela colocou a importância da ouvidoria, e é importante sim a ouvidoria. É importante que a Josete também esteja conosco nas rádios, AM, ondas curtas, FM, para contar a importância da ouvidoria, esse elo que tem do ouvinte com a nossa empresa, que às vezes até internamente nós temos dificuldade para saber sobre a ouvidoria, que sabemos, temos a certeza da sua importância e principalmente desse elo que tem com o nosso ouvinte. Então, gostaria de deixar essas palavras, enfim, estou disposto aí e pronto para responder as colocações que vierem a ser feitas. O conselheiro Anderson, né? Estava inscrito você? Não, eu quero aproveitar e pegar uma carona aqui na fala do Walter, que é um homem negro, para reiterar um pedido. Não pode passar em branco os 90 anos do grande maestro da Rádio Nacional, Moacir Santos. Eu acho, a gente já fez esse pedido aqui no Conselho, que tanto a TV quanto as rádios da EBC, né, coloquem, criem programas, tragam isso, sabe? Tragam o que foi o... O senhor me permite? Sim, pois não. É importante o senhor ter feito essa colocação, porque a partir de amanhã, sexta-feira, nós vamos começar a desenvolver um programa toda sexta-feira com a Rádio Nacional do Rio e a MEC também, eu e o Marco Aurélio lá no Rio, para que possamos, então, falar justamente sobre os 80 anos da MEC e também da Rádio Nacional do Rio. Então, os convidados serão justamente os convidados que têm história para contar e passar para o nosso público a importância que é e continua sendo esses dois veículos, a MEC e também a... Pois é, e veja só, 80 anos da MEC, né, da Rádio Nacional, e 90 anos do Moacir Santos.
Então, acho que isso, inclusive, é Sim, um fator não só interessante de vincular com um grande nome da música brasileira, um grande nome na história da rádio, como também um grande nome do ponto de vista do orgulho da negritude, da contribuição do negro. Concordo plenamente com o senhor. Conselheiro Anderson. Então, eu fiquei sabendo no café ali que o Ação Periferia voltou a estaca zero. Desde agosto há uma negociação para Ação Periferia. Desde agosto há uma negociação para Ação Periferia voltar à grade. O que me parece é que o tema não agrada. Então, por isso que não voltou. Sendo bem sincero. Mas não está na grade? Não, está sendo reprisado. Tá sendo mas reprisado. o programa sendo reprisado vai ser reprisado até quando? É porque não foi renovado o contrato. Não, mas e não a pergunta chega um essa, material por que novo. o programa não foi renovado? Quais são os empecilhos? Porque eu converso com o pessoal que produzia o programa e eles trazem isso, que o problema está dentro da empresa. Então, o processo de negociação estava até a metade. Eu fiquei sabendo que voltou a estaca zero e que não há uma resposta por que voltou a estaca zero. Então, eu peço ao Ricardo para que possa trazer essa resposta, para que a gente possa entender o que foi que deu errado. Outra coisa é A negociação e a recontratação aí, né? Porque isso já foi aprovado lá no plano, lá atrás, que era uma prioridade. Isso. Né? E desde agosto vem isso se arrastando. E agora voltou. Então, ficou brincando com essa galera da periferia, a galera vai invadir aqui. Outra coisa é... No dia 25 de julho é comemorado o festival, é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino, Americana e Caribenha. Acho que eu não errei nada, né, João? E eu acho que é importante a EBC e todos os veículos, eu não falo só a TV, mas todos os veículos darem importância em cobrir não só o festival que acontece em Brasília, mas em quase todos os estados acontecem algum tipo de mobilização, de movimentação em torno desse dia. Então, seria bacana dar uma atenção a isso. Acho que só. Eu quero falar um pouco, unindo até as duas questões, da ouvidoria com a rádio. Primeiro que não foi explicado como é que vai ser feito, que tem vários contratos a serem... vai acabar agora, né? Vai vencer os contratos. O Ecos da Terra, que eu já falei, Puxa o Fole, Bossa Moderna, Som Infinito, Zoa Som, Violões em Foco, Criolina... enfim, até o final do ano tem vários contratos da rádio sendo vencidos. Então, o que acontece com todos esses programas? Vai ficar nesse sistema de reprise eterna? E, enfim, lembrando também, como já não é o Conselho Curador que define a grade, a gente dá algumas orientações, algumas recomendações, mas não é a gente que define a grade. A ouvidoria já trouxe para a gente algumas questões problemáticas da rádio, de alguns programas na Amazônia. Nesse relatório tem um comentário sobre o Alô Daisy, que tem alguns problemas que poderiam, com certeza, ser aprimorados, com recomendações, inclusive. Então, o rádio pode muito bem pegar esses relatórios, dar uma boa olhada neles, que aqui já tem bastante sugestão e muitas coisas para aprimorar a grade do rádio. A gente quer aprimorar a grade do rádio, com certeza. Sobre a ouvidoria, agradecer muito o trabalho que você faz, que é realmente excelente, mas eu fico triste por uma questão. Parece que eu estou lendo o mesmo relatório de novo, porque são problemas que se repetem. Eu estava lendo aqui de novo esse reencontro, de novo esse Brichos, terceira vez seguida, e o problema não se resolve. Essa questão do episódio do Brichos, eu acho que é simples, né? É só pegar aquele ali, tirar e não colocar mais. Isso, exato. Você tem Por que foi feito, não foi feito ainda, que eu não consigo entender. Que é uma coisa... Eu também não consigo entender, porque eu pedi para tirar do ar. Enfim, você entende? Alguma falha na comunicação aí que não aconteceu. Se passar mais uma vez, eu nem apareço aqui. Pois é. Enfim, espero que agora não volte nem a grade, nem ao relatório do ouvidoria, ouviu, Albino, pelo menos esse aquele Brichos. Episódio daquele desenho, como é que chama? O Profeta, do Brichos. Você lembra? O Profeta. Chama O Profeta, que tem que tirar do ar aquele episódio. Tá. Você lembra que eu te passei um papel lá? Tirou? Tá. Já tirou do ar.
Assim então esperamos. A questão do reencontros, enfim, vamos esperar. Eficiente. Acabou de tirar, né? Ok, esperemos que sim. Esperemos que sim. Tem outra questão que o relatório da ouvidoria traz também com relação ao rádio, é uma falta de atualização do Jornal da Manhã, que precisa ser aprimorado. Tem notícias que são divulgadas de madrugada, e como o jornal é fechado antes, ele vai frio e não toca nos assuntos, e isso precisa realmente dar uma melhorada. Gente, eu sei que falta equipe, que o trabalho é complicado, eu já fui dessa área do radiojornalismo, mas precisa ter alguém ali para dar uma esquentada no assunto de manhã, né, para não ficar essa repetição. E pedir também uma atenção especial à radioagência. Nas Olimpíadas, a gente tem a cobertura, o pessoal está todo empenhado, só que a radioagência está abandonada e está com muito pouca gente, não tem gente suficiente para colocar as matérias no ar. E na Olimpíada vai ser muito importante essa radioagência fortalecida para abastecer as nossas rádios, né? São 2.000 rádios cadastradas que utilizam o nosso material e estão contando com a nossa cobertura para poder fornecer as informações, né? E sobre a ouvidoria, não entra o relatório da ouvidoria, né? A radioagência não costuma entrar. A ouvidoria faz análise do radiojornalismo, mas tem a página da radioagência também que não entra no relatório. Seria bom dar uma olhada, uma analisada nessa questão com mais carinho, porque realmente é uma área muito deficitária na empresa, muito importante, essencial para a nossa difusão, para a nossa missão de comunicação pública, para difundir para todas as rádios que utilizam o nosso material, e é uma área muito deficitária na empresa. A gente pede mais atenção a ela. A gente fazia, mas realmente você tem razão, a gente deixou de fazer, mas vamos voltar a olhar. Tá. Com relação a propostas de mudança na grade, para a nossa avaliação, a correspondência dessas propostas com o plano de trabalho, então eu sugiro que seja feita a mesma coisa também, que se encaminhe para a Câmara. Tem uma Câmara de Rádio hoje discutindo, já solicitou informações sobre quais os problemas da rádio nesse momento, e aí acho que poderia ser encaminhado também para a Câmara de Jornalismo, a Câmara de... o grupo de trabalho de rádio, né? Já foi encaminhado. Já foi encaminhado. Então, está ótimo. Então, aí o grupo traz esse retorno aqui para o Conselho, porque nós ainda não recebemos esse retorno do grupo. Então, tem mais um... Você tem algum informe sobre essa questão aí do mapa de risco, essas coisas? Eu queria falar o seguinte para reforçar que presta atenção em mim, Rita, tá por bom, favor. mas terminar isso aqui. Está muito disperso. Estamos aqui discutindo, porque está todo mundo muito cansado já, Está mas disperso. a gente tem que aprovar duas coisas aí, que Não, eu sei, ninguém aguenta. Ninguém, nem eu. Eu estou brincando. Não, eu só queria pedir para vocês o seguinte: o mapa de risco e todos os outros problemas que foram levantados aqui, vários deles, programas que não estão correndo o risco de não serem renovados, ação periferia e não sei o quê, eles dizem respeito ao seguinte: nós precisamos de dinheiro, gente. Então, eu queria que o Conselho, que aprovou várias resoluções hoje, aprovasse mais uma vez, eu nem lembro se aprovou na vez passada, uma resolução, você entende, pedindo que seja liberado os 730 milhões de reais que estão em poder da SECOM e do governo, da Casa Civil, que seja liberado imediatamente, sabe, que o Conselho Curador aprove uma resolução e envie à Casa Civil e à SECOM para que esse dinheiro seja liberado imediatamente. Esse mapa de riscos que você mostrou, realmente a situação no Rio é perto de desesperadora. O mapa é da EBC toda, inclusive Isso. Maranhão. E Tabatinga. Inclusive Maranhão, exatamente. Não é. É gerador que não funciona, é pilha para ponto que não tem, é pilha para câmera que não tem. Você entende? Então... Bom, as nossas resoluções são para cumprimento da EBC, mas nós estamos levando essas questões para a Procuradoria-Geral e estamos também pedindo que já falamos aqui hoje, que o CONSAD se posicione para o pedido da liberação da contribuição. Agora, o quanto uma resolução do Conselho diz respeito a uma resolução do CONSAD, nós vamos perguntar aqui para a Projur se nós podemos fazer uma resolução impondo
uma mobilização do CONSAD com relação a isso. De qualquer forma, nós já tomamos antes o pedido, nós fizemos já solicitação, inclusive, ao governo e tudo para liberação de recursos. Outras vezes vamos fazer novamente a solicitação às instâncias onde a gente puder tá encaminhando, ao governo, ao Ministério Público, às teles, a todos os setores aí nós vamos encaminhar, se isso, né, for aprovado aqui, está aprovado. Então, vamos pedir esse recurso. Agora, nós temos duas informações para encaminhar aqui. Uma é sobre o edital de renovação. Anderson, quando é que vence o edital e a sua proposta aí, que solicitaram ampliação do prazo, né? Isso. Então, ele vence, eu acho que é dia 26? 26 de julho, né? A nossa proposta seria para que fosse prorrogado para o dia 20 de agosto. 20? De agosto. 20, 26 a 20, né? Dia 20? Tá. Tem gente com dificuldade aí de preencher, é muito rigoroso o pedido aí do edital, e aí as pessoas estão solicitando. Então, veio do grupo, e eu acho que fica adiado, né, para até o dia 20, já foi discutido com os demais conselheiros. E a outra questão é a data da próxima reunião, que seria antecedida por uma obrigação legal que nós temos de fazer uma audiência, e a proposta de audiência pública que foi encaminhada, foi encaminhada na reunião aí preparatória, que ela tenha como tema o futuro da EBC em tema específico, provavelmente a regionalização, ou o tema que vai ser definido internamente, mas teria, então, uma audiência e uma reunião do pleno nos próximos dias. Que dia? Isso, seria reunião de pleno no dia 2 de setembro, pela manhã. É uma pleno 2 de setembro. Então, em agosto, a gente não teria. Hã? Mas você não estava na reunião quando a gente estava... Na hora, hoje de manhã, quando a gente falou isso. Então, cuidado. Mas eu vou ao banheiro. Eu passei lá a manhã inteira. Claro. Mas, assim, nessa semana... Semana do feriado aí, eu vou... O do feriado é a semana seguinte. O 7 de setembro é a semana seguinte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 em que dia da semana? Sexta. Não, então sexta eu estou. Ótimo. Então, dia 2 de setembro, reunião do pleno, e dia 1º de setembro, essa audiência pública, também pela manhã. Isso porque no dia 31 a gente se reúne, né, faz uma preparação para essa audiência pública, fazemos audiência pública no 1º de setembro de manhã, 1º de setembro à tarde, nos preparamos para a reunião do pleno no dia 2 de setembro pela manhã. Ok? E a última fala do Anderson, Ainda sobre encaminhamentos de calendários, nós, do Comitê da Diversidade, queríamos propor uma agenda para o dia 9 de agosto. Uma reunião nossa, dia 9 de agosto. Do Comitê de Diversidade? Isso. Junto com essa do atividade... grupo de atividade. E junto, nessa reunião, a gente também queria fazer uma reunião com o gerente de programação, para a gente tratar desses assuntos sobre a falta da diversidade nessa programação, como ele se colocou aberto ao diálogo. Conversaram aí com todos os... Tá, ok. Então, estamos terminando. Eu queria só divulgar que em agosto, dia 4, eu viajo para Montreal, onde eu participo do Fórum Mundial de Mídia Livre, e no dia estou na organização, né, desse processo, e no dia 9 do Fórum Social Mundial em Montreal, que também estará discutindo a situação do Brasil, que a essa altura do campeonato estará fervilhando aqui, né? Bom, visto que não temos mais nada a tratar, encerro aqui a 62ª reunião ordinária do Conselho Curador da EBC. Obrigada a todas e a todos.
Exatamente, duas.